Ronan, vamos falar sobre uma outra questão agora, que eu até anotei aqui no meu caderninho, que é a questão do que priorizar de fato mesmo, né? Então, beleza, vamos imaginar que a pessoa já está trabalhando, está começando a trabalhar no nível iniciante, indo para o intermediário, conhecendo o mercado, já sabe como é que ele funciona, já viu que não vai ser tão fácil assim. Agora, o que priorizar nessa questão de migração, início barra intermediário, sabe? Todo esse processo de começo, assim. O que priorizar e o que não priorizar, o que dá para deixar de lado? Vamos começar pela parte de quem está no início de carreira, tipo assim, já está atuando, mas está em início de carreira. Eu acho que um fator importante é a parte de atendimento em todos os nichos, né, em todos os estágios. Mas, Isso aí sempre, né? Mas para quem está iniciando, eu considero como prioridade a pessoa ela aumentar o seu repertório e capacidade de interpretação, fazendo uma coisa muito simples, que é o seguinte: quando a gente entrega um áudio, né, você gravou ali umas opções, 2, 3 opções, mandou para o cliente até escolheu, ou então pediu, eu preferi o início da opção número 1 com o final da opção número 3, e aí se a mudança de voz não for tão forte, você ainda consegue fazer, né, o corte, uma nova edição. Em outros casos, não, você vai ter que fazer realmente uma outra gravação para fazer aquela mudança de interpretação na mesma gravação, para não ficar uma coisa distoante. Mandou, o cliente aprovou, não esquece aquele áudio, não. Pega aquele mesmo áudio que você já entregou, 2 dias depois, se ouça. Se ouça. Por quê? Quando a gente está gravando, não adianta a gente ouvir no próprio dia, porque enquanto a gente está gravando, a nossa mentalidade, nosso estado emocional está muito focado na emissão, na entrega. A gente não consegue se ouvir da forma que as pessoas estão nos ouvindo. Agora, quando você ouve 1 dia, 2 dias depois, o que vai acontecer? Você está emocionalmente desconectado daquilo que você estava fazendo. Aí sim, você consegue se ouvir da forma como as pessoas estão te ouvindo, da forma como o contratante te aprovou, da forma como as pessoas estão tendo acesso àquela publicidade. E a partir daí você começa também a perceber quais são as coisas que até estão legais e que você pode intensificar, e coisas que de repente não estão tão legais, às vezes o cliente até aprovou, porque ele também está na correria, às vezes, que é outra coisa também, gente, às vezes quando um cliente aprova uma locução, não significa que todas as aprovações representem assim, a realização do sonho daquele contratante. Não, é porque o contratante ele tem uma demanda rápida, ele precisa vender rápido. Foi a melhor que teve, então vamos nisso aí. E vai. Então, quando a gente se ouve depois e a gente passa a pegar aquele mesmo texto e gravar para a gente mesmo novas formas de interpretação, isso é um exercício muito grande. E aí eu normalmente aconselho as pessoas a fazerem isso, inclusive até na frente de um espelho, para a pessoa perceber como é que é o corpo dela enquanto ela fala, para perceber as expressões faciais, a embocadura, como que ela está traduzindo aquela emoção. Porque fazendo isso, você prioriza um treinamento que muitas vezes é buscado em mentorias e cursos. Sabe? Tem pessoas ali que economizam muito para ter condição de fazer uma mentoria. E esses exercícios eles são super necessários, porque aumentam a autopercepção, aumentam a performance, e isso faz com que a pessoa consiga ter uma qualidade melhor naquele trabalho, e aí, automaticamente, com uma qualidade melhor, ela já passa a ter mais condições de já migrar no seu estado de locução, de iniciante para um intermediário, e daí por diante. Bacana, Agora, mano, verdade. no início, eu acho que o que a pessoa pode deixar para depois? Pode parecer absurdo isso que eu vou falar, mas não é, gente. Logo no início, a gente pode deixar um pouquinho para depois aquele desejo de comprar aquele microfone de R$ 15.000, aquele microfone maravilhoso, né? A gente pode deixar um pouquinho para depois. Por exemplo, eu adoro o meu Neumann, ele é uma gracinha. Mas eu fui comprar esse Neumann depois já, um bom tempo depois. Um bom tempo depois. Por quê? Me fez lembrar de um outro amigo nosso, que é o Hugo Pick, né? Que ele é diretor de voz original, ator e locutor, né? De voz original. E ele falou uma coisa muito interessante uma vez, que é o seguinte: não existe equipamento excelente que conserte uma locução ruim. E aí, no Caramba, início, verdade. não é verdade? A gente precisa Total. de desenvolvimento, É. fluência, perceber o que, é que a gente dá conta, e às vezes perceber até aquilo que a gente não dá conta. Por exemplo, às vezes tem pessoas que podem ser fantásticas na locução
clássica, na locução conversada e tal, mas de repente a pessoa pode não dar muito conta de varejo. Então, por que que ela vai insistir com aquele segmento? É interessante que essa pessoa esteja preparada, sim, para atender esse segmento, porque, como eu falei lá atrás, a gente precisa ser, assim, multifacetado, ter várias possibilidades ali. Mas se já não é muito a praia daquela pessoa, talvez não seja aquele momento da pessoa insistir com aquilo. Então, vai tentar trabalhar com aquilo que você já tem um desenvolvimento bom e ir Uhum. treinando aos poucos os bastidores, aquela área que você acha difícil, para depois você ter essa qualidade. E tudo isso, gente, a gente faz até sem o microfone, porque é para a gente se ouvir, né? Exato, Não é para exatamente. montar um portfólio. Porque quando você vai trabalhar, quando você vai montar um portfólio, aí sim, você precisa de um equipamento, uma acústica, porque como você mesmo diz, né, Bruno, às vezes eu rolo de rir com algumas postagens que você coloca assim, brincando com o pessoal, quer dizer, você fala uma coisa muito séria de forma engraçada, né, que é, gente, celular não é microfone. No que diz respeito à entrega profissional, celular nunca será um microfone. Agora, para treinamento, gente, não tem necessidade de você dar R$ 15.000 no microfone se você precisa melhorar. Então, compra Exato. um microfone bom, mas que esteja dentro desse momento de vida que você está, percebe a acústica do ambiente que você está, o que, é que você pode melhorar, tenta trabalhar com os primeiros clientes e vá desenvolvendo melhor sua interpretação, vai percebendo seu atendimento, porque isso vai te gerar, inclusive, renda, dinheiro para você investir no microfone melhor, para você terminar de fechar seu home studio. É uma caminhada mais assertiva quando a gente faz assim.